Olá, tudo bem? Eu sou a Gabriele, estudante de teatro na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, da UENS, da unidade de Campo Grande. Bom, eu vim aqui nesse vídeo para falar sobre o TBC. O que é o TBC? Só que primeiramente, queria dizer que eu estou aqui no museu, vim gravar aqui, que é o meu serviço, eu faço estágio aqui na Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul e tenho autorização para gravar o meu trabalho aqui. Bom, então, eu vou explicar alguns conceitos do TBC, o que foi e o que é esse grande marco para a história do teatro do brasileiro. Como vocês podem ver, né, esse museu é muito grande, né, como está entrando em recesso por causa do final de ano, né, então eu fico livre para gravar aqui sem interferências. Bom, eu estou aqui com o meu roteiro na minha mão para conseguir me organizar nas palavras. Bom, primeiramente eu quero dizer por que eu gosto do meu curso de teatro e dizer o tanto que ele é importante para mim. Poder me expressar, poder ser livre e poder estudar, abranger mais os meus conhecimentos no teatro é uma coisa assim magnífica, porque é muito importante para minha vida estar nesse curso, realizar esse sonho. E é isso, eu vou explicar um pouco sobre o TBC. Bom, o TBC é uma sigla para Teatro Brasileiro de Comédia. Bom, quando eu fui pesquisar sobre o TBC, eu fiquei assim, o TBC é só um lugar? É só uma estrutura? Como que ele pode ser tão importante sendo só uma estrutura, sabe? Só um prédio? Bom, o TBC ele foi fundado por Francisco, o sobrenome dele é fácil, mas confunde, pelo Francisco Zampari em 1948 em São Paulo. Bom, ele foi fundado nessa época, né? E ele tinha o objetivo de trazer para o Brasil a modernização do teatro. Bom, como aqui no Brasil tinha muito teatro amador, assim, que não tinha muitas fontes, muitos trabalhos profissionais, o TBC ele veio assim para dar um empurrão, sabe? Ele veio assim para ajudar na evolução do teatro moderno. Ele assim é super importante. Bom, ele tinha o objetivo de estabelecer técnicas, de deixar o teatro mais profissional. Mas antes disso, ele recebia muitos grupos amadores. Bom, é que antes do teatro virar profissional, né, aqui no Brasil, tinha muitos grupos amadores e tudo mais. Muita comédia com improvisação, com poucas técnicas, com poucas encenações assim super trabalhadas, com poucos equipamentos modernos, com um espaço não muito amplo, não muito apropriado para isso. E o TBC ele vem assim para ajudar, sabe, direcionar nesse caminho, porque o TBC, a estrutura, ele é um lugar enorme. Ele tem assim muitos camarins, ele tem sala de espetáculo assim, enorme, ele tem sala de leitura, ele assim a estrutura dele é impecável, mas para isso mesmo, sabe? E foi investido muito para realmente trabalhar essa profissionalização do teatro. Bom, ele tinha o objetivo também, sabe, para o público, de proporcionar conforto aos espectadores. Tem um elenco fixo, né, porque como antigamente era um teatro amador, com o TBC teve mais a profissionalização, então teve mais elenco fixo, ter atores que se adequavam às propostas estéticas, porque não é todo ator que você chega e mostra, você tem que seguir isso, você tem que fazer dessa maneira, com essa estética, com esse profissionalismo, não vai ser todos que vão conseguir, entendeu? E também ter equipamentos modernos, né? Eles tinham esses objetivos e eles conseguiam ter isso, sabe? Porque o TBC era essa estrutura, assim, incrível. Tendo um espaço assim, com tudo isso que eu falei, ele tinha um espaço assim muito grande, então era um espaço assim que trazia mais pessoas burguês. Não era uma pessoa assim de periferia que conseguia ir no teatro, entendeu? Era uma coisa assim mais para os burgueses da época, porque o TBC ele não tinha só o objetivo assim de fazer o teatro profissional, ele também tinha o objetivo empresarial, né? Porque o Franco Zampari, ele tinha
esse anseio também, sabe? Ele trouxe para o teatro moderno brasileiro essa questão dele empresarial, de comercializar, de vender os ingressos, a bilheteria, né? De realmente fazer render, né? E mesmo sendo teatro nacional, ele tinha vários atores, né, no elenco, os estrangeiros, os atores e os autores das peças também. Tinha muito isso que eu fiquei assim, cara, é um teatro assim brasileiro, veio pro Brasil, se chama Teatro Brasileiro de Comédia. E como que ele traz tantas pessoas estrangeiras pro teatro? Isso me incomodou de certa forma, sabe? Mas com o tempo assim que eu fui estudando e eu fui entendendo, eu pude perceber que era porque o tanto que o teatro brasileiro ele não tinha tanta estrutura para o profissional, né? Só que na Europa, nos Estados Unidos, assim, os norte-americanos, eles tinham, sabe? Eles tinham uma estrutura assim incrível nesse método profissional. Então o Franco Zampari ele tinha esse ideal de trazer esses profissionais estrangeiros, sabe, para conseguir trazer um objetivo de profissionalizar mais aqui. Bom, o TBC ele foi considerado um marco para o teatro moderno, né? Porque teatro moderno paulista, né? Porque ele veio já trazendo com grandes referências, né? E o Franco Zampari, ele não era o único que ansiava por uma renovação cultural. Ele também lutou com Alfredo Mesquita, que estava junto com um grupo de teatro experimental. O TBC ele foi considerado um marco muito grande para o teatro moderno paulista, né? E a comédia de improvisação necessitava de mudanças. Agora era necessário ser séria e ter técnicas de marcações e cuidados na encenação. Foi o que eu tinha dito antes nesse método de profissionalização. Esse objetivo de trazer mais coisas sérias, de chamar a atenção do público de uma maneira diferente, sabe? Para não deixar assim uma estética mais livre. E também o TBC ele representou 109 peças de 1948 a 1964, com um repertório muito eclético e com grande maioria dos autores estrangeiros, como eu tinha dito antes, né? Com isso, outros grupos debateram essa ideologia estrangeira. Vieram outros grupos e ficaram, tipo, essa questão de... Acho que como foi a indignação que eu fiquei, sabe? É um teatro brasileiro, ele precisa trazer mais ideologias nacionais, não só estrangeiras, como estava sendo, né? O TBC não construiu uma ideologia que priorizava as questões locais e, com o tempo, isso não satisfazia a sociedade brasileira. Isso da indignação que eu mesma fiquei e que rolou na época, né? O TBC profissionalizou a companhia e o estado de SP ao todo. Ele mudou a caracterização, mudou o comportamento, mudou tudo a ideologia do teatro, e o teatro moderno e profissional só foi possível junto à criação do TBC. Claro que seria ruim falar assim que o teatro moderno ele se construiu por causa do TBC. Não, o TBC ele contribuiu para o teatro moderno